Bom, eu vou falar com vocês sobre o que aconteceu há muito tempo atrás. Na realidade, o começo disso tudo foi o casamento do meu pai com a minha mãe, em Pederneiras, onde ele morava, e onde os pais tinham um pequeno hotel que garantia a sua sobrevivência. Meu pai casou com minha mãe em 1930, uma época difícil, porque em 28 houve a grande quebra da Bolsa de Nova York. Isso afetou a economia do mundo inteiro e também a da pequena cidade de Pederneiras, que perdeu os seus usuais hóspedes do hotel, que eram viajantes, gente do comércio, que estava tentando vender daquela maneira antiga, quase que de porta em porta, de cidade em cidade, oferecendo os produtos. Com essa diminuição das rendas, o que é que aconteceu? Meu pai, como ele era muito empreendedor, ele não se conformou de ficar lá em Pederneiras esperando que a coisa melhorasse. Então ele foi para São Paulo. Indo para São Paulo, a coisa não era muito melhor, tinha outras oportunidades. Então ele viveu em São Paulo até 1940, onde, quando ele recebeu uma oferta para ir trabalhar numa empresa no Rio de Janeiro. Isso foi, de fato, uma mudança muito grande de vida. E nós saímos de São Paulo para morar em Copacabana, onde meu pai alugou um pequeno apartamento, ali no fim da praia, quase no posto 5,5, quase chegando lá, no Forte de Copacabana. Essa mudança foi, a meu ver, uma transição muito importante para mim, porque fui estudar um bom colégio em Copacabana, que chamava-se Colégio Mário Souza, onde tive excelentes professores. Vocês se lembram que Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do país. Então, quase tudo de bom, de melhor da cultura brasileira, convergia para Rio de Janeiro. Então, aí fiz o curso fundamental, e quando terminei o curso fundamental, fui fazer o que antigamente se chamava colegial, e tinha que fazer uma opção. Fiz uma opção pelo curso clássico, porque eu tinha muito amor pelas letras, pelas artes, pela música, e não tinha muita, digamos assim, compatibilidade com as exatas. Mas quando cheguei lá nesse colégio, mesmo no curso clássico, tinha um pouco de química, física, biologia, e eu me encantei pela química, por causa de um professor extraordinário, professor Albert Hébert, um belga radicado no Rio de Janeiro. Ele era médico, por sinal. Então, resolvi fazer vestibular para Química, para a chamada Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, que era similar à Faculdade de Filosofia da USP. E nessas faculdades de filosofia se concentravam todas as ciências básicas. Então você tinha, num andar química, no outro física, no outro biologia, no outro matemática e assim por diante. Então, com isso, até filosofia. Então tinha aí, nesse edifício, que tinha sido um consulado da Itália, mas que foi confiscado pelo governo cerca de 1937, por causa da guerra, todos os súditos do eixo tiveram seus bens confiscados. E isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. E eu, então, estudei nesse prédio, que fica muito próximo da Cinelândia, da Candelária, do Teatro Municipal, de todos aquele lugar. Era realmente o centro de grandes atividades culturais do Rio de Janeiro. Então, foi uma sorte, foi uma mudança de paradigma, e eu digo que eu mudei a minha visão de mundo quando eu fui estudar nessa Faculdade Nacional de Filosofia. Tive excelentes colegas. Lá encontrei meu marido, meu ex-marido, que já estava um ano na minha frente. Então, em 1953, já formados, nos casamos. Na realidade, naquela faculdade de filosofia, desde o começo, encontramos um professor maravilhoso, um cientista de primeira linha, que chamava-se professor Costa Ribeiro, que fazia pesquisa numa área que não estava em moda, digamos assim, na ciência. Naquele tempo,
nesse início, final da década de 40 e começo da década de 50, era mais em moda a física nuclear, a física de partículas, a física teórica desses mesmos campos de física. O Costa Ribeiro fazia pesquisa sobre propriedades elétricas de materiais isolantes, que é uma coisa de ciência dos materiais, digamos assim, usando uma linguagem atual. Então, nós começamos a trabalhar aí, e acredito que o Costa Ribeiro nos aceitou, a mim e ao Sérgio, por sermos químicos. E como ele trabalhava com materiais, dois químicos poderiam ser muito úteis também ali. E realmente foram realizados trabalhos interessantes que foram comunicados na Academia Brasileira de Ciências. E somos extremamente gratas ao Costa Ribeiro e honramos muito sua memória. Bom, o que acontece então? Terminado o nosso curso, estávamos casados, nasceu o meu primeiro filho, nós tínhamos que pensar na sobrevivência econômica. E tanto queríamos fazer pesquisa como queríamos fazer docência. Mas para conseguir ter um salário que permitisse uma vida de classe média inferior, digamos assim, nós éramos obrigados a trabalhar em vários lugares, porque não existia o sistema de tempo integral no Rio de Janeiro, mas já existia em São Paulo. Então, meu pai, que era uma pessoa muito comunicativa, teve ocasião de vir a São Paulo e foi parar, por causa de uns projetos que ele tinha no Rio, na antessala do reitor da Universidade de São Paulo. Ali ele encontra o professor Teodoreto Souto, que é o professor da Politécnica, que estava encarregado de iniciar o funcionamento da Escola de Engenharia de São Carlos. Meu pai, muito falante, perguntou: e vai tudo bem? Ele disse: vai tudo bem, temos alunos, mas tem um grande problema. Até agora não conseguimos um professor de física. Meu pai, naturalmente, falou: seu problema está resolvido. Meu genro e minha filha são recém-formados, trabalham com Costa Ribeiro e querem fazer pesquisa. Então, o Teodoreto disse: é para isso que nós teremos salários em tempo integral. Nós não queremos apenas docentes, nós queremos pesquisadores. E meu pai chegou lá do Rio, nos contou essa novidade e houve o contato entre Teodoreto e Sérgio. Sérgio veio aqui, conheceu a cidade, foi muito bem recebido pela comunidade local e decidiu realmente que essa que era a única maneira de fazer pesquisa no Brasil, se tivesse pelo menos um salário em tempo integral e tempo disponível. Nessa época, quando nós decidimos vir, surgiu aliás, eu botei pergunta, mas era uma afirmativa dos nossos professores e colegas lá do Rio de Janeiro. O casal Mascarenhas vai fazer o suicídio intelectual, porque vai se meter lá numa cidadezinha do interior e não vai ter chance de fazer nada. Estavam redondamente enganados. Por quê? Ao chegarmos aqui, nós não nos isolamos do resto da comunidade. Continuamos com atividades, convidando pessoas para vir e participar de nossas atividades aqui em São Carlos. Conseguimos trazer até 1959, mais ou menos, mais 4 pessoas do Rio de Janeiro, jovens recém-formados, que vieram trabalhar no Departamento de Física da Escola de Engenharia. E já estava fermentando bastante pesquisa, porque, seguindo a mesma linha de pesquisa do Costa Ribeiro, o Sérgio fez uma tese de livre docência e mais uma tese de professor catedrático. Acho que ele foi um dos professores catedráticos mais jovens da USP. Então, chegamos em 58, já com toda essa carreira feita. Então, surgiu a ideia de fazermos um estágio no exterior. Foi tomada a decisão de irmos, inclusive, deixa eu voltar atrás um pouquinho, a situação não era desesperadora aqui na ESC, porque havia um pequeno gerador de raio-x, onde começamos a fazer os nossos trabalhos, e o Sérgio, com a ajuda de excelentes técnicos que vieram da escola industrial, conseguiu construir equipamentos e trouxe do Rio, doado pelo Costa Ribeiro, um equipamento muito simples, mas que permitia fazer medidas, que era um eletrômetro Wolf, que permite fazer medidas de pequenas cargas elétricas, que é o que a gente mede nos dielétricos. Então, com esse pequeno equipamento, com essa pequena quantidade de equipamento e com muita criatividade, construindo componentes e tal, foi possível fazer tudo isso que eu lhe disse.
Então fomos para Pittsburgh e eu fui trabalhar na Universidade de Pittsburgh e sob a orientação do professor Jeffrey, o inglês. E era um grupo extremamente com uma grande variedade de participantes de várias nações do mundo, da Ásia, da América, dos Estados Unidos, da Espanha, e assim por diante. Então, eu comecei a me acostumar com o ambiente cosmopolita da ciência, que é isso que realmente toca a ciência. E Sérgio foi para o Instituto de Carnegie Institute of Technology, onde ele foi estudar defeitos em cristais. Isso porque as propriedades dos cristais dependem da estrutura atômica dos cristais, da distribuição dos átomos dentro do cristal. Mas essas propriedades são modificadas adequadamente, introduzindo-se vários tipos de defeitos na estrutura correta. Isso muitíssimo importante, por exemplo, em semicondutores. Então, ele fez uma excelente formação, ficamos quase 2 anos nos Estados Unidos e retornamos a São Carlos, pensando em continuar aquele tipo de pesquisa. E o mais interessante é que, nessa época, não havia sociedades de física, nem de química, nem de biologia. Havia a SBPC. Então, participávamos constantemente das reuniões da SBPC. Sérgio, inclusive, chegou a participar da diretoria da sociedade e tudo isso. E participando das reuniões da sociedade, nós participávamos do ambiente científico existente na época. Então, aqui tem uma fotografia quando foi fundada a SBF, em julho de 1966, lá na SBPC, em Blumenau, e essa reunião muito organizada pelo Sérgio, inclusive com a participação no centro, assim, quase sentado no chão, o Sérgio Porto, que era um grande cientista de estado sólido brasileiro que trabalhava na Bell Labs. Em 1968, foi realizado o primeiro simpósio de física de estado sólido no Brasil, promovido pelo Sérgio, e com a presença ali da extrema esquerda do professor Sérgio Rezende, que foi um dos presidentes do CNPq. E todas essas pessoas foram os pioneiros da física de estado sólido no Brasil. E aqui em 71, eu promovi uma reunião com pessoas de várias áreas para fundar a Sociedade Brasileira de Cristalografia, o que manteve, digamos assim, um ambiente muito bom para a cooperação entre os cristalógrafos. E eu quero salientar aqui a presença de 2 líderes muito importantes para nós, que foi o Gross e o Bob Zimmermann, que ambos colaboraram de maneira muito intensa na física de estado sólido e também no início da biofísica em São Carlos. Bom, em 72 eu fui para Pittsburgh de novo e lá fiz medidas usando um difratômetro automático para monocristais, todinho ele comandado por computadores. E eu usei computadores mais poderosos. E cheguei à conclusão de que não tinha sentido trabalhar com métodos antigos fotográficos, onde as medidas são tediosas, longas, levam um tempo enorme só para colher dados, enquanto o computador vai fazendo as medidas e botando tudo lá na memória, e a gente fica só esperando que ele faça as medidas, e nós podemos fazer até outra coisa. E, antigamente eu tinha que fazer as medidas e medir todos os resultados dos experimentos nas chapas fotográficas. Então, isso daqui foi uma quebra, uma quebra de paradigma da qualidade de trabalhos que se podia fazer no Brasil. Foi um projeto aprovado com muita dificuldade pela FAPESP em 74, chegou em 75 e em 76 nós organizamos um curso internacional para discutir as novas possibilidades teóricas e experimentais que esse equipamento proporciona. Em 72, a nossa família vai a Boston, Harvard. Sérgio vai para o departamento de ortopedia, onde ele realizou trabalhos de biofísica sobre a estrutura do osso, e eu
fui fazer uma primeira tentativa em cristalografia de proteínas. Até aquela época, eu só trabalhava com cristalografia de pequenas moléculas. Isso daí não foi assim, não rendeu, digamos, nenhum paper, mas rendeu experiência para mim, de modo a eu poder imaginar como poderia fazer isso em São Carlos. Naturalmente, a coisa que mais era necessária era ter um jovem que quisesse fazer cristalografia de proteínas. E aqui, à direita, eu estou recebendo uma homenagem quando completei 80 anos, e quem me deu essa homenagem foi o Glaucio Oliva, que foi presidente do CNPq até recentemente, e que, muito jovem, entrou no nosso departamento e começou a se mobilizar para querer fazer cristalografia de proteínas, embora a sua formação original fosse na ESC, com engenharia elétrica. E ali ao lado, eu escolhi uma dessas oportunidades em que eu recebi algum prêmio, que foi quando o Jornal do Brasil deixou de fazer a sua edição impressa e, tanto quanto eu saiba, passou a fazer só a impressão digital. E, de fato, eles escolheram mulheres para serem homenageadas. E está ali uma atriz, eu, uma bióloga, depois uma atleta, depois uma pianista, que fomos premiadas pela nossa carreira em todas essas áreas. Eu achei lindo fazer uma homenagem que reunisse mulheres de todas as áreas, e não apenas de ciência. Porque a mulher não precisa ser cientista, ela precisa ser excelente no que ela faz, seja lá o que ela quiser fazer, né? Tem até um ditado que a mulher faça aquilo que ela quiser, faça bem aquilo que ela quiser. Finalmente, depois que o Glaucio chegou, nós fizemos um congresso, um simpósio internacional de cristalografia, em que trouxemos grandes especialistas e reunimos os poucos jovens que estavam interessados em cristalografia de proteínas. Isso foi uma coisa que ajudou muito, porque alguns desses professores ficaram no nosso grupo além daquela semana lá no Guarujá, e nos deram excelentes conselhos como obter monocristais. E vocês podem me perguntar, por que fazer cristalografia? Eu diria que é por todas essas razões aqui. A cristalografia é uma ciência interdisciplinar com muita importância e necessita equipamentos muito caros, como o velho síncrotron e o novo síncrotron, que chamamos de Sirius. Quero agradecer os meus pais, sempre presentes na minha vida. Ali eles estão no dia do batizado do Paulinho, meu filho caçula, que está aqui, e uma festa que nós fizemos em São Carlos, o ano passado, para os 90 anos do Sérgio. Eu quero agradecer a acolhida que tivemos em São Carlos, maravilhosa, com muitos bons amigos daquela época, que alguns não estão mais conosco, mas que permitiu, vivendo numa cidade pequena, conviver com a minha família pessoal própria e com muitos amigos que podem cair, descer, nos encontrar em todas as ocasiões em que estamos festejando ou estamos simplesmente fazendo um pequeno churrasco, qualquer coisa assim. Então, agradeço as oportunidades de vida feliz que tivemos em São Carlos, rodeados de amigos e rodeados da nossa família. Muito obrigada.